Imagine viver dentro de uma folha de papel. Para você, só existem dois sentidos possíveis: para frente e para trás, para os lados. Não existe acima, nem embaixo. Tudo o que acontece no seu mundo está confinado a um plano. Agora, imagine que uma criatura de 3 dimensões, como você, neste momento, insira o dedo nesse plano bidimensional. Os seres da folha não verão o dedo como um todo. Verão apenas a seção transversal do seu dedo. Um círculo que surge do nada, se expande e depois desaparece misteriosamente. Pois é exatamente isso que muitos teóricos matemáticos e místicos propõem quando falam da quarta dimensão. Nós, assim como os seres bidimensionais de uma folha de papel, vivemos aprisionados a um espaço tridimensional. Comprimento, largura, altura. Mas há algo mais além. Algo que não podemos ver, mas que talvez nos veja. Algo que não podemos tocar, mas que talvez nos toque. Algo que rompe as barreiras da nossa percepção. Bem-vindo à quarta dimensão. A revolução de Einstein. No início do século XX, Albert Einstein rompeu com o paradigma newtoniano e sugeriu algo radical. O tempo não é algo separado do espaço, mas uma parte intrínseca dele. Assim nasceu o conceito de espaço-tempo. A quarta dimensão, nessa nova visão, não é um lugar oculto, mas o próprio tempo. Cada objeto do universo não apenas existe no espaço, ele também se move continuamente no tempo. Você está se movendo agora mesmo enquanto lê estas palavras, a aproximadamente 1 segundo por segundo na direção do futuro. Mas Einstein não encerra a questão. Ele apenas inaugura um novo mistério. Porque se o tempo é a quarta dimensão, ele também pode ser manipulado, curvado, distorcido. E se o tempo pode ser curvado, então podemos imaginar realidades onde ele seja um espaço navegável, um lugar, um território, uma outra camada do real. E é aí que a imaginação humana, e não só ela, começa a tocar em um tipo de conhecimento que, por séculos, foi mantido nos bastidores. Matemática, hipercubos e realidade superior. Na matemática, a quarta dimensão pode ser descrita com exatidão, ainda que não possa ser visualizada por nós em sua totalidade. O hipercubo, ou tesseract, é uma projeção tridimensional de um objeto quadridimensional. Assim como um cubo é feito de 6 quadrados unidos, um tesseract é feito de 8 cubos. Mas você não pode construir um tesseract físico no nosso mundo. Ele só existe como sombra, projeção, ideia. Essa limitação, no entanto, é reveladora, porque mostra que nossa mente pode conceber realidades que nosso corpo não consegue acessar. Isso sugere que a limitação não está na realidade, mas na percepção. E é exatamente por isso que o conceito de quarta dimensão se entrelaça tão facilmente com temas esotéricos, metafísicos e, sim, conspiratórios. A quarta dimensão como realidade oculta. Desde o século XIX, teosofistas, ocultistas e místicos têm associado a quarta dimensão a um plano espiritual ou energético, inacessível à maioria dos humanos, mas perceptível àqueles que despertam. Helena Blavatsky, Rudolf Steiner e outros pioneiros da sabedoria esotérica moderna acreditavam que havia camadas sutis da existência, e que a quarta dimensão seria a porta de entrada para essas realidades. Nesse contexto, a quarta dimensão não é um lugar com coordenadas. É um estado vibracional, um domínio onde pensamentos, emoções, espíritos e consciências descoladas da matéria operam. Uma zona de transição entre o mundo físico e o mundo puramente espiritual, o chamado plano astral. E é aqui que as coisas se tornam ainda mais provocadoras. Porque muitas tradições falam que certas entidades, não humanas, já dominam esse plano, e que essas entidades transitam entre dimensões, interferem na humanidade, alimentam-se das emoções humanas e influenciam os rumos da civilização. Você começa a entender por que tantos governos, especialmente as grandes potências, investem bilhões em projetos secretos que envolvem física quântica
Experimentos com antimatéria e manipulação de frequências? Talvez não seja apenas uma busca por energia. Talvez seja uma corrida dimensional. A quarta dimensão na arte e na cultura. Pintores como Pablo Picasso e George Braque, com o cubismo, tentaram retratar a realidade sob múltiplos ângulos ao mesmo tempo, como se tentassem, com pinceladas, representar o impossível. A visão de um ser quadridimensional olhando para um mundo tridimensional. Escritores como Edwin A. Abbott, autor de Flatland, usaram parábolas geométricas para falar de limitação mental, consciência e transcendência. A quarta dimensão é um tema recorrente na ficção científica. Em Interestelar, por exemplo, o personagem principal entra num hiperespaço onde o tempo se apresenta como um espaço físico navegável. Em Stranger Things, o mundo invertido é uma distorção dimensional da nossa realidade. Mas talvez isso não seja apenas entretenimento, talvez seja uma preparação mental. Um tipo de dessensibilização gradual, conduzida pelas mídias, para que a humanidade comece a aceitar a ideia de que não estamos sozinhos e de que há muito mais do que os olhos podem ver. A física moderna e o multiverso. As teorias mais ousadas da física, como a teoria das cordas, sugerem que o universo tem 10 ou 11 dimensões, sendo que 7 ou 8 delas estariam compactadas, invisíveis para nós. Isso implica que a realidade é muito mais rica do que nossos sentidos são capazes de captar, e que a quarta dimensão, e outras além dela, podem estar coexistindo conosco neste exato momento, como ondas de rádio que não conseguimos captar sem o aparelho certo. Se você colocar um peixe dentro de um aquário, ele verá tudo em 2 dimensões. Você pode passar um papel com texto bem na frente dele. Ele não entenderá nada. Você pode tocá-lo e ele jamais saberá de onde veio o toque. Agora pense, e se nós formos esse peixe? E se nós estivermos dentro de um aquário dimensional, sendo observados por inteligências que conseguem nos ver em todos os ângulos ao mesmo tempo? Que leem nossos pensamentos, nossas emoções, nossa história inteira como se fosse um livro aberto? A quarta dimensão pode ser o limiar desse abismo. O que há além do véu. Talvez a pergunta não devesse ser o que é a quarta dimensão, mas sim, por que não podemos vê-la? O que ou quem decidiu que nossos sentidos seriam limitados? E mais ainda, o que poderíamos fazer, o que poderíamos nos tornar se acessássemos essa dimensão? A resposta pode estar nas experiências místicas, nas meditações profundas, nos estados alterados de consciência, ou, quem sabe, nos avanços tecnológicos que as potências globais buscam em segredo. Mas uma coisa é certa: a realidade como conhecemos é apenas a ponta do iceberg. E o verdadeiro teatro da existência, onde forças invisíveis movem os fios, talvez esteja acontecendo em um palco que nós ainda não conseguimos acessar, mas que, de algum modo, sempre nos observa. A quarta dimensão não é apenas uma ideia matemática. É um chamado, um sussurro no limiar da consciência, um eco vindo de uma realidade superior pedindo para ser revelada. E talvez, apenas talvez, alguns já estejam ouvindo esse chamado.